Então, minhas crianças, voltamos aqui para discutir o controle concentrado de constitucionalidade, parte 2. Agora nós vamos trabalhar as ações propriamente ditas. ADI, ADC, ADPF. Como eu já havia dito na parte anterior, a rigor elas vão tratar das mesmas coisas. Eu vou dizer, olha, funciona assim, funciona assim, funciona assado. Funciona assim, funciona assim, funciona assado. Se eu não especificar se é ADPF, ADI ou ADC, presumam que é para todas a mesma disciplina. Quando houver diferenças, eu direi, isso é para ADI e para ADC. Ou isso é para ADI, isso é para ADC. E aí, não vou falar, para ADPF é diferente, tá bom? Fiquem atentos a isso, fiquem atentas a isso. E ao longo da nossa aula eu vou colocando aqui os pontos e vai estar no material também escrito, olha gente, não é para DPF, só para ADI e para ADC. Estejam bem atentos agora na aula, quando visualizarem a gravação. Tá bom? Então, vamos lá. Nós já sabemos, controle abstrato, se dá em controle concentrado, tem essa característica de um controle abstrato, e nós temos essas três grandes principais ações, ação direta de inconstitucionalidade, a genérica, a por omissão, a ADC e a ADPF. Quais semelhanças nós temos aqui? Primeiro, ADI e ADC. Qual é o objeto, tá? Qual é o objeto, qual é o objetivo, digamos assim, dessas ações? A gente tem que entender que a ADI, a genérica, né? A ADI, não a ADI, a ADO, e a ADC, elas acabam sendo a mesma ação, só que em sentidos opostos. Por quê? Muitas vezes, o objeto vai ser um artigo de lei, né? Um artigo de lei. Muitas vezes você poderia tanto ajuizar uma ADI, procurando declarar a inconstitucionalidade dela, e, portanto, vamos pensar que é assim, soterrá-la, certo? Como poderia ajuizar uma ADC, e, portanto, declarar a constitucionalidade dela e elevá-la a um ponto de inquestionabilidade, de indubitabilidade jurídica, se a gente pudesse usar essa expressão. Então, ADI e ADC são a mesma ação, têm o mesmo objeto, só que com sentidos diferentes, tá? Sentidos diferentes. Eu acabei optando por fazer assim, porque assim fica a direita e a esquerda, a gente quer polarizar, achando que é política, mas, enfim, nesse sentido, sentidos diferentes, sentidos opostos. Até por isso que é possível reunir. Então, imagina, o Procurador-Geral da República ajuiza uma ação requerendo uma ADI e o Presidente da República uma ADC. Muitas vezes, às vezes tem alguma diferencinha ali, mas reúne as ações. Por quê? Porque o objeto é o mesmo. O objeto é o mesmo. Só que um quer que declare a constitucionalidade e o outro quer que declare a inconstitucionalidade. Tá bom? Tranquilo aqui? Importante também, mais um aspecto. Para inconstitucionalidade, basta apontar dizendo que há. Então, você faz análise, o artigo tal da Constituição diz isso, esse artigo da lei fala o contrário, fala diferente, é inconstitucional. E ajuizou a ação. Na ação declaratória de constitucionalidade, na ADC, aqui tem um requisito importante que eu coloquei aqui para vocês, tá? É preciso que exista controvérsia judicial relevante. Controvérsia judicial relevante, ou seja, os tribunais estão se debatendo. O Tribunal do Amapá diz que é constitucional, o Tribunal de Roraima diz que é constitucional, o Tribunal do Mato Grosso diz que é inconstitucional, o Tribunal do Rio Grande do Sul diz que é constitucional. E assim por diante, no país todo, tudo diferente, os TRFs brigando entre si. Ou seja, há uma controvérsia relevante. Há situações jurídicas equivalentes com tratamentos jurídicos ou judiciais absolutamente distintos, né? Então, um diz que é constitucional, eu ganho. Se eu fosse de outro estado, eu ia dizer que é inconstitucional, eu ia perder, mas eu estou na mesma situação. Então, para acabar com a insegurança jurídica, é para isso que serve a ADC. Então, precisa declarar que é constitucional, professor? Precisa, mas precisa quando houver controvérsia judicial relevante. Agora, ninguém, né, aquele meme, ninguém, STF, bora para uma ADC. Não, claro que não. Obviamente não. Só mediante controvérsia judicial relevante. Joia?
E a DPF? A DPF é um pouquinho diferente aqui, tá? DPF é um pouquinho diferente. O objeto dela é mais amplo, não é só para declarar constitucionalidade e inconstitucionalidade, mas discutir o descumprimento de um preceito fundamental, tá? Preceito fundamental, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são os requisitos para isso. Estou fazendo mistério, né? Importante aqui também, a ADI, a ADC e a DPF não possuem hierarquia entre si, claro, mas a DPF possui um caráter subsidiário, o que quer dizer que, havendo a possibilidade de uma ADI ou de uma ADC, não caberá a DPF. Caberá a DPF para o que sobrar, ou seja, para aquilo que não for albergado pela ADC ou pela ADI. Joia? Então, professor, mas é um preceito fundamental. É um preceito fundamental? Mas é norma em vigor? É norma em vigor. É de um artigo que está lá na Constituição expresso? É de um artigo que está lá expresso, embora constitua preceito fundamental. Cabe a ADI? Cabe. Então, não cabe a DPF. Vai caber a DPF, por exemplo, se aquela lei já foi revogada, se aquela lei é anterior à Constituição, se aquela lei não é nem estadual nem federal, é uma lei municipal, certo? Porque isso não está abarcado pela ADI, não está abarcado pela ADC. Então, sempre o que sobrar é para a DPF, tá? Desde que seja preceito fundamental, que a gente vai ver. Joia? Coloquei um exemplo para vocês ali, súmula vinculante. Foi ajuizada, e não só subsidiária em relação a ADI ou ADC, subsidiária também em relação a outras modalidades, outros mecanismos legais ou constitucionais. Por exemplo, foi ajuizada uma DPF para discutir uma súmula vinculante. O STF disse que não cabe a DPF para súmula vinculante. Por quê? Porque existe procedimento próprio para revisão, modificação e cancelamento de súmula vinculante. Então, precisa ser levado a efeito esse procedimento específico. A DPF é para o que sobrar, porque não tem procedimento ou processo ou ação específicos. Tá? E aqui tem, então não pode. Tudo bem? Só um exemplo prático, específico que eu dei ali para vocês. Professor, eu preciso entender um pouco melhor. Se você copiar a DPF 128 e colar lá no STF, lá na pesquisa, em jurisprudência, ele vai dar a ementa e já vai dizer. Só na ementa você já tem uma noção. Se você tiver ainda dúvida, você abre o julgado todo, com os votos, mas vai na ementa. Você já consegue conformar o teu pensamento, tá bom? Prosseguindo. Eu já disse para vocês no conteúdo anterior qual é o parâmetro, no caso da DI e da ADC, a Constituição e os tratados, os TIDH, né, tratados internacionais, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados como emenda à Constituição, e na ADPF o parâmetro são os preceitos constitucionais, preceitos fundamentais, perdão. O objeto é outra coisa, o objeto é lei, ato normativo, e é o que a gente vai ver agora, tá? É o que a gente vai ver agora. Só que importante, no controle abstrato, gente, no controle abstrato, é importantíssimo que você tenha em mente duas coisas. Primeiro, é a natureza do ato normativo ou da lei que determina se ela é ou não objeto de ADI ou de ADC, e não o nome. Então, se você der o nome de lei para de lei complementar federal, uma lei que é do município, um decreto do prefeito, sei lá, estou dando um exemplo absolutamente esdrúxulo para ficar mais claro. Mas o que importa é a natureza daquele ato ou normativo ou daquela lei. Não importa se o nome é isso ou aquilo. Esse é o primeiro ponto, é isso que define o critério, que a gente já vai ver para que isso serve. E a violação precisa ser direta. Violações indiretas à Constituição não comportam ADI ou ADC. A rigor não funciona, tá? Dessa forma. Por quê? Porque quando eu falo em violação indireta, eu estou dizendo que primeiro, vamos supor, um decreto regulamentar violou a lei. Ele, em última análise, também constitui uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque ele está extrapolando o poder que a Constituição deu ao presidente para regulamentar as leis. Mas o que ele está ferindo mesmo é a lei, ou seja, o vício direto é de ilegalidade, indireto é de inconstitucionalidade. Esse tipo de ato não comporta ADI, ADC, ADPF, não comporta, tá? Porque não é violação direta, é violação indireta.
tá? Isso precisa ficar muito claro. Lá em recursos vocês vão aprender também no recurso extraordinário, por exemplo, violação indireta à norma constitucional não vale para subir recurso extraordinário. Porque senão você vai dizer assim, ai, o juiz não respeitou esse artigo do CPC, isso viola a ampla defesa e o contraditório, que são direitos ou garantias constitucionais, portanto, é um assunto constitucional, suba o recurso. Não vai, né, gente? É excepcionalíssima a situação. E é assim, aqui está a Constituição, você feriu a Constituição. Não feriu no meio do caminho, lei, ponto. Esses são 2 pontos importantes. Tá bom? Tranquilo? E aqui, vamos lá. Agora, principalmente a ADI e a ADC, que a gente vai olhar depois, a gente vai ver da DPF. Diz o artigo 102 da Constituição. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, vamos lá, a ação direta de inconstitucionalidade de lei, ou ato normativo federal, ou estadual. Então, a ADI é ato normativo federal, lei ou ato normativo federal ou estadual. Esse é o objeto. E a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, de lei ou ato normativo federal. Falou estadual aqui? Não falou. Então, ADI, federal e estadual, ADC, só federal, tá? Só federal. Qualquer tipo de lei, a rigor, lei ordinária, lei complementar, não importa, tá? Não é essa a discussão. Então, pode ser qualquer tipo de lei, exceto o que eu coloquei aqui, lei de efeitos concretos. Tá? Embora isso venha se modificando, lei de efeitos concretos é uma lei, por exemplo, que concede aposentadoria para uma pessoa. Não é a lei de benefícios, a 8.213, por exemplo. É uma lei que concede. Fica concedida aposentadoria especial para fulano de tal em virtude dos trabalhos prestados à pátria. Tá? Sabe? Aquela coisa assim. Isso é uma lei, ela tem um número lá, número 13 ponto não sei o quê. 13 mil e tanto, 14 mil e tanto. Mas ela é uma lei que não se aplica a todo mundo, ela não é dotada de generalidade e abstração. Ela é dotada de concretude, porque ela diz o nome da pessoa, ela diz o que é que foi concedido para ela e diz por que é que foi concedido. Isso é, na verdade, um ato administrativo com roupagem de lei. Com roupagem de lei. Então, é lei de efeitos concretos. A rigor, lei de efeitos concretos interessa a partes, não interessa a coletividade. E como não interessa a coletividade, e esse processo, não, esse tipo de processo não é um processo entre partes, não é um caso concreto, a rigor não cabe, tá? A rigor não cabe. Mas eu coloquei ele para vocês, contudo, né? Esse posicionamento vem se modificando relativamente às leis de efeitos concretos e dizendo que, eventualmente, pode ser objeto de controle concentrado, e até se tem um exemplo ali para vocês, para quem tiver a curiosidade. Mas a rigor não cabe, tá, minha gente? Tenham isso na mente de vocês, que vai facilitar bastante o nosso entendimento. Agora, muita atenção, ADI, ADC, só em relação a isso, não falo de ADPF aqui, embora eu vá fazer algumas observações que também se aplicam, mas ADI e ADC, vamos formular vamos formatar o nosso pensamento para essas duas ações aqui. Se eu falei que a rigor não cabe para leis de efeitos concretos, a rigor vai caber para a lei propriamente dita, que é um comando dotado de generalidade e abstração, tá? Geral e abstrato, tá? Geral e abstrato. Por essa razão, quais são essas espécies? A gente vai lá no artigo 59, que a gente já estudou, tá? Quando a gente falou do processo legislativo, diz quais são as espécies normativas: emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A gente já viu isso, tá? A gente já viu isso. E viu até como se formulam cada uma, as funções, né? Resolução do Senado para que serve? Por exemplo, até para sustar a lei delegada ou medida provisória, ou suspender efeitos de uma lei declarada inconstitucional em controle difuso pelo STF. Veja, tem várias funções, a gente já viu elas, tá? Não lembro, professor, vai lá, pega as gravações anteriores, dá uma olhadinha, dá uma estudada mais uma vez. A rigor cabe para essas espécies normativas, desde que sejam dotadas de generalidade e abstração, tá? Sejam impessoais, por assim dizer. O mesmo, mantendo esses mesmos critérios de generalidade, abstração e impessoalidade, o mesmo pode-se dizer de regimentos internos,
de resoluções não resoluções do Senado, resoluções da Câmara, mas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, porque se elas alcançam tem alcance nacional e são dotadas dessa generalidade de abstração, elas funcionam como se leis fossem, e vinculam milhares de pessoas, né? Atingem milhares de pessoas. Então, portanto, elas também podem ser objeto de ADI e de ADC. Tá bom? O que é que não pode ser objeto de ADI e de ADC? Atos regulamentares. Por que não pode ser? Porque se é um ato regulamentar, ele regulamenta uma lei. Se regulamenta uma lei, é aquilo que eu disse, é ofensa indireta à Constituição. Então, está aqui a Constituição, está aqui a lei, está aqui o decreto regulamentar. Se o decreto fere a lei, tem um problema de legalidade, ou de ilegalidade. Indiretamente só. Então, a princípio não cabe ADI ou ADC contra um ato regulamentar. Tá bom? A princípio não cabe. Então, por exemplo, tem uma lei X que disse a pessoa tem direito a isso. E havia um decreto regulamentar que diz assim, a pessoa não terá direito a isso. E aí cria uma situação que a lei não prevê. Isso é um problema de legalidade, está contrariando a lei. É inconstitucional também? Claro, em última análise também mas não é ADI para isso. Não é ADI para isso. A rigor não serve, tá? Está escrito ali, tem uma ADI. Eu coloquei, em praticamente todos os exemplos, eu coloquei uma ADI que expressa um exemplo de não assunção. Joia? Normas constitucionais originárias. Gente, o que são normas constitucionais originárias? São aqueles artigos, incisos, parágrafos, alíneas que fazem parte da redação original da Constituição. Você não vai declarar inconstitucional o artigo 60, parágrafo 3º, porque ele contraria um tanto do artigo 58 para, sei lá, 58 caput. Não vai. Por quê? Porque ambos nasceram ao mesmo tempo. Não existe hierarquia dentro da própria Constituição. Não existe nem hierarquia material de dizer, olha, esse aqui é mais importante, então esse aqui está revogado. Não está revogado, gente, porque nasceram juntos e têm a mesma hierarquia, tá bom? Então, norma constitucional originária. Eu vou entrar com uma ADI contra, você Procurador-Geral da República, contra o artigo tal da Constituição. Mas a redação original então vai te catar, vai estudar de novo, não sei como é que passou em concurso ou como é que alguém acreditou que você tem notável saber jurídico. Joia? Terceiro, projeto de lei e lei aprovada, tanto o projeto de lei e mesmo a lei aprovada, porque daí foi sancionado, vocês sabem que depois de sancionada a lei já existe, a promulgação é o comunicar atestado de existência da lei, portanto a lei já existe, tá? Então, mas sem ser promulgada ainda, só não foi atestado. Tanto o projeto de lei quanto a lei já existente, mas não promulgada, só sancionada, a rigor, ficou uns quadradinhos a formatação aqui, ficou uma porcaria, né? Agora que eu vi ali, ficou uns quadradinhos ali para vocês. Mas, enfim, para projeto de lei não funciona, não serve, tá? Não serve. Não é cabível ADI. A rigor para lei aprovada também não. Para lei só aprovada, mas não promulgada, não publicada, também não. Isso não quer dizer que precisa estar em vigor. Por exemplo, o CPC demorou 1 ano para entrar em vigor, né? E foi aprovado em 2015 e entrou em vigor em 2016. Se ali na metade de 2015 entrassem como uma ADI, poderia? Poderia. Por que poderia? Porque já foi sancionada, promulgada e publicada. Só não entrou em vigor. A vigência não é requisito. O requisito é ser lei e ser impossível ser alterada. Tá? Ser impossível ser alterada. Então, precisa estar aprovada, precisa ter sancionada pelo presidente da República, precisa estar promulgada e publicada para daí valer. Professor, mas se entrar com ação e ali 15 dias depois o STF demora para analisar e aí tudo isso aconteceu e entrou e está em vigor já. Bom, aí corrige a carência da ação, tá? Corrige a carência da ação. Dei um exemplo para vocês ali, ADI 3367. Beleza? Também não cabe para leis revogadas ou medidas provisórias rejeitadas. Por quê? Não estão em vigor
não servem para nada, não disciplinam relações, ou melhor, disciplinam relações jurídicas passadas, mas não estão ofendendo a Constituição. E se o objetivo dessas ações é preservar a supremacia constitucional, está preservado. Ponto. Fim. Então, não cabe, tá? Não cabe ADI nesses casos aqui, que eu acabei de trazer para vocês. Existe a possibilidade de continuar a ação no caso de fraude processual. Então, verificando que vai ser declarada inconstitucional, daí vai o legislativo, revoga, ou enfim, e aí volta com o mesmo projeto depois, já está em trâmite outro projeto para aprovar a mesma lei que está em vigor e que vai ser declarada inconstitucional. Só faz isso para a ação acabar, aí vem a outra prova, entra em vigor, vai ter que entrar tudo de novo com a mesma ação. Nesse caso, se é só repetição, aí é possível, isso é fraude processual, tem um caso ali que eu trouxe para vocês, se não me engano é do Distrito Federal até, da ADI 3306, tá bom? Mais detalhes, pesquisem ali, eu procurei trazer assim, que eu acho que vendo cada um desses fica muito claro, e serve para o resto da vida de vocês, tá bom? Outro aspecto, gente, outro não cabimento, lei ou norma de efeitos concretos já exauridos. Efeitos concretos e ainda já exauridos, só de efeitos concretos a rigor não cabe, embora venha sendo mudado esse entendimento, mas já exauridos, já praticou, já está feito, pronto, já acabou, não tem sentido. Porque ela continua, entre aspas, em vigor, mas se ela tem efeitos concretos, isso já se gozou do direito que ela concedeu, não estou dizendo que se repete, direito que se repete, tipo pensão, tipo uma aposentadoria, mas uma indenização. Por meio de uma lei, concede indenização a João da Silva pelos serviços prestados na guerra tal, lá, sei lá. Um exemplo. Pela bravura, não sei o que, inventa lá uma lei, pau, já era, mandou. A pessoa já recebeu a indenização, já gastou dinheiro, adianta, está em vigor a lei, não foi revogada, mas já exauriu o efeito. Adianta você entrar com uma ADI 10 anos depois e tá errado aquilo lá. Você já exauriu. A pessoa morreu, às vezes. Né? Não faz sentido nenhum. Leis temporárias. Gente, enquanto está em vigor a lei, cabe a ADI. Mas acabou o prazo da lei temporária, é como se ela tivesse sido revogada. Vocês já aprenderam leis temporárias em direito penal, né? Em direito penal, com certeza vocês aprenderam. Lei penal no tempo, lei penal no espaço, daí lei penal no tempo. Daí vocês estudaram algumas questões do tipo, começa com não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena também, tal. E aí vocês começam a ver leis de eficácia temporária, e que aí depois como é que se disciplina essas relações. Com certeza vocês estudaram lá em direito penal, parte geral. Usa o raciocínio um pouco aqui. É uma lei que valeu durante 6 meses, 1 ano. Acabou a situação que justificava aquela lei, ela perdeu sua eficácia. Morreu a lei, é de caráter temporário. Vou ajuizar uma ADI contra aquela lei. Gente, mas ela já saiu de vigência. Mas ela morreu. Não cabe ADI, nem cabe ADC. Tudo bem? Alguma dúvida aqui nesse ponto da ADC e da ADI, meus amores? Que eu já passo para a DPF para a gente ver, pelo menos, se consegue tratar essas partes aqui. Bom, vou prosseguir. Não tem grito, eu prossigo. Professor, ninguém está entendendo nada mais e tal. Depois, na gravação, vocês ouvem, vai dar tudo certo, tá? Se houver necessidade. Para a DPF, muitas coisas aqui se aplicam, mas eu vou tratar especificamente. Bom, ponto 1. O que é preceito fundamental? É o que o STF disser que é preceito fundamental. Nós já falamos minutos atrás, né? Já falamos minutos atrás. Mas quais seriam os critérios que conformam essa afirmação de que existem preceitos fundamentais? A gente tem uma diretriz, ou um critério, chamem como vocês quiserem, de que esses preceitos fundamentais dizem respeito, estão ligados à identidade da Constituição e ao regime democrático, por ela adotado, regime democrático, republicano, certo? Federativo, aquela coisa toda. Então, eles dizem respeito a esses elementos que, malgrado estão mas que de fato estão na Constituição, mas que não são toda a Constituição. Exemplo famoso, Colégio Pedro II.
É uma norma constitucional? É. Se tiver uma lei estadual que venha dizer que o Colégio Pedro II pertence ao Estado do Rio de Janeiro, aquela lei é inconstitucional. Cabe a ADI? Cabe. Cabe. Ela é formalmente inconstitucional, aquela lei. Cabe a ADI, tranquilo. Mas e cabe a DPF, por exemplo? Não cabe a DPF. Por quê? Porque o Colégio Pedro II não está dentro de nenhuma diretriz como preceito fundamental. Tá? Quais seriam esses preceitos fundamentais? Esses 4 que eu havia já dito para vocês que seriam 4. Princípios fundamentais. Então, o Juarez havia perguntado, são os princípios? Também. Mas aqui estamos falando princípios fundamentais, o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição. Direitos e garantias fundamentais. Então, individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade, políticos, enfim, até o 17, lá que vocês já estudaram com o João Vitor. Princípios constitucionais sensíveis, que ensejam, inclusive, intervenção, né? Vocês já viram isso também, artigo 34, inciso 8. E cláusulas pétreas, que a gente já estudou também, parágrafo 4º do artigo 60. Então, vamos lá, Juarez. Sim e não. Você me pergunta se não dá margem para ativismos. A resposta é sim e não. Sim, porque quem se pretende ou se dispõe a ser ativista vai conseguir fazer isso dentro de lei que diz, ou de artigo da Constituição, que claramente diz uma coisa que não abre margem para interpretação, pelo menos não invencionismos, ou invencionices. Nesse sentido, se nós falamos em preceitos fundamentais, como aparentemente tem uma abertura maior, aí de vez que eles se deitam. Por outro lado, não, porque o processo hermenêutico é um processo de fechamento, né? É um processo de fechamento, seja ele com uma regra que é muito clara, que não tem nenhuma margem, nenhum nada, seja em outra que você precisa de um trabalho cognitivo um pouco maior. Então, por esse motivo, eu digo sim e não. Por esse motivo, eu digo sim e não. Veja, até outro dia aí estava se discutindo se o artigo do CPP, do Código de Processo Penal, os artigos, se eles eram constitucionais ou não, portanto, teve algumas ajuizadas 2 ADCs por conta da prisão em segunda instância. Tem gente que quer dizer que tá lá, é só após o trânsito em julgado. Daí vai me dizer que não, mas ele é culpado, mas só tem efeito devolutivo. Caramba, efeito devolutivo e efeito suspensivo são discussões do processo civil e do processo penal. Efeito devolutivo e suspensivo, ou seja, são efeitos de recursos, eles não são capazes de afastar o cumprimento inolvidável, inarredável de uma garantia constitucional. Porra, tá no artigo 5º, e, no entanto, virou debate de boteco, inclusive no meio jurídico. Eu tô dizendo, não tem problema de debater no boteco, tem problema de gente do direito debater como se estivesse no boteco, que sem saber nada, bêbado, enchendo a cara, porque bêbado começa a falar um monte de besteira, e faz isso. Tá lá escrito que só vai ser considerado culpado com o trânsito em julgado. Se não existe previsão de prisão que não seja a preventiva, a temporária, aquelas prisões cautelares, não tem previsão de prisão para condenado após segunda instância, ou seja, são prisões de caráter cautelar, não são prisões fundadas em sentença. Se não tem previsão de prisão no ordenamento jurídico decorrente de sentença após a instância A ou B, você não pode interpretar que pode prender. Esse é um raciocínio. Professor, mas é impunidade. Professor, mas eu não concordo. Tá bom, gente, você pode não concordar com nada da Constituição, mas você não pode dizer que é inconstitucional. Se você discorda da Constituição, você não pode dizer que ela diz aquilo que você gostaria que ela dissesse. Entende? Então, se chegou a acontecer isso no Brasil, meu amigo, eu vou dizer para você que, claro, que abre margem para ativismo. Porque se há essa predisposição, isso tá lá muito claro. Você que é da matemática, Juarez, assim, quer dizer que não é nenhum raciocínio matemático, é lógico, né? E a lógica serve não só a matemática, ela serve ao direito, ela serve à filosofia, ela serve à sociologia, é lógico, diz, só existe tem modalidades de prisão, a cautelar e a outra que é por condenação.
Aqui a condenação só vai ser autorizada se tiver trânsito em julgado. Eu só prendo quando alguém é culpado definitivamente e assim considerado. Você não faz isso e manda prender, você inventou um negócio e diz que está com base na Constituição. Porra, imagina o que não vão fazer aqui. Mas, enfim, tirada essa empolgação minha de lado, abre sim, mas, enfim. Importante, a gente fala aqui de ato do poder público, tá? Na DPF a gente não fala em lei ou ato normativo apenas, mas em ato do poder público, que é mais abrangente. Então, uma decisão judicial, ela não é lei nem ato normativo, mas é ato do poder público, que teoricamente até poderia comportar uma DPF. Teoricamente poderia comportar uma DPF. Elementos aqui, antes da gente encerrar, elementos aqui, gente. A exemplo da DI e da DC não cabe para atos regulamentares. Por quê? Porque não violam direta, mas apenas indiretamente a Constituição, mesma coisa. Não cabe a DPF para súmulas comuns. Não estou falando da vinculante ainda. Súmulas comuns, a súmula da STF, súmula da STJ. Cabe? Não cabe. Por quê? Porque embora seja um ato do poder público, porque é um tribunal editando, esse ato não vincula ninguém. Ele não é uma ordem. Ele é uma orientação. Para mostrar como é que o STF, o STJ ou outro tribunal entende aquela matéria. Mas não é ato que vincula nenhum juiz, certo? Não é dotado de densidade normativa, por assim dizer. Súmulas vinculantes também não cabe. Você vai dizer, professor, mas é dotado de generalidade, dotado de abstração, aplica-se a todo mundo. Pois bem, aplica-se a todo mundo, mas, como a gente já disse, se há procedimento específico previsto na lei que criou a súmula vinculante, é ele que deve ser utilizado. Por quê? Porque a DPF só é aplicada em casos ou em caráter subsidiário. Joia? Projeto de emenda, professor, projeto de emenda. Cabe contra projeto de emenda. Por quê? Porque se não cabe a DI ou a DPE, ou a ADC, vai caber projeto de emenda, vai caber a DPF, porque ainda não é uma emenda propriamente dita. Também não, né, gente? Por quê? Porque não é possível o controle preventivo abstrato da norma. É possível apenas lá o mandado de segurança impetrado por parlamentar com mandato em curso contra um desrespeito ao processo legislativo escorreito, mas não cabe a DPF. Tá? Professor, então contra o veto cabe. Contra o veto do presidente cabe, porque o veto, ele derruba ali a lei, o projeto de lei que veio aprovado, cabe a DPF contra o veto. Claro que não. Porque se tem caráter subsidiário a DPF, ainda é possível que o Congresso derrube o veto. Então, existem mecanismos postos na Constituição para resolver isso. Não é a DPF que vai se intrometer. E de mais a mais, seria o controle preventivo. Também não pode. Joia? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Deixa eu só ver aqui. Esses dois próximos aqui, vou trabalhar com vocês e sobre o resto eu já vou falar, tá bom? Para a ADI e para a ADC, meus amigos e minhas amigas, temos 23 logados e considerando que eu tô com duas contas, 21, agora 20 logados. Então eu vou gravar um videozinho depois, como todo mundo só vai poder estudar pelo vídeo, enfim, vai ser assim. Mas vamos lá. ADI e ADC. Limite temporal, tá? Limite temporal. O que se aplica aqui? A contemporaneidade, princípio ou regra da contemporaneidade. Isso quer dizer que a norma impugnada, o objeto impugnado, deve ser contemporâneo, ou seja, deve coexistir à Constituição. Então, se a Constituição é de 88, o que vier após 88 e esteja em vigor, enquanto em vigor essa Constituição, pode ser objeto de ADI e de ADC. O que for antes, não. Tá? Só o que vier depois da Constituição de 88, ou depois de uma emenda constitucional, que pode ser, né, ou de um tratado ou Convenção Internacional sobre Direitos Humanos incorporado como emenda. Então, princípio ou regra da contemporaneidade. Precisa ter sido elaborada, sancionada, promulgada, publicada em vigor, na vigência da Constituição, posteriormente a ela ou a outro do parâmetro. Pode ser a Convenção Tratado Internacional. Certo? Anterior à Constituição, zero, esquece, não pode ADI e ADC. Agora, se nós falarmos de ADPF, aí pode. Aí pode, porque o objeto é mais amplo. Fala em preceito fundamental,
tá? Fala em preceito fundamental. E aí, assim, a ADPF pode tanto se referir a uma lei ou ato normativo posterior à Constituição, contemporânea a ela, ou anterior. Por isso que eu coloquei ali, o objeto pode ser tanto posterior quanto anterior. Tá? Essa é a forma que se encontrou de colocar nas mãos do STF a possibilidade de analisar algo se ele é ou não compatível com a Constituição, porque às vezes há dúvida. E só o fato do critério temporal ser antes ou ser depois, inviabilizar isso, pode prejudicar e ter tanto reflexo social, jurídico-social, econômico, complicado. A DPF, então, tenta sanar essa problemática e ela abarca leis anteriores. Uma lei de 85, e eu coloquei ali para vocês, a lei de imprensa, que é de 67, ela foi declarada inconstitucional. Professor, mas então não poderia? Claro que pode, porque foi mediante a DPF, não mediante a ADI. Mediante a DPF, se declarou inconstitucional essa norma, porque ela foi concebida justamente durante o regime contrário à liberdade de imprensa, então declararam inconstitucional. Com as problemáticas, né? Com as problemáticas. Isso propriamente não é argumento, porque o CPC é de 73 e nem por isso foi declarado inconstitucional integralmente. Mas, enfim, o STF tem seus erros e acertos, né? E eu coloquei outro exemplo também de aborto de feto com anencefalia, e isso é discussão sobre o Código Penal, e o Código Penal é prévio à Constituição Federal, né, à Constituição atual. Então, os limites temporais são diferentes, da DI e da ADC para de 88 para cá, e a DPF alcança outros. Isso é limite temporal. Mas, e o Juarez que gosta do Einstein, não existe só o espaço ou só o tempo, espaço-tempo, né? Vamos misturar tudo aqui. Relação espaço-temporal. Em relação ao espaço, também existe diferença entre essas ações. Aliás, entre as três que nós estamos trabalhando. Por quê? Por quê? Primeiro, eu já havia relatado quando eu li a Constituição, o artigo da Constituição para vocês, o artigo 102. Lá. A ADC possui como objeto apenas lei ou ato normativo federais. Então, é estadual, não importa. Mas é municipal, não importa. Mas, não importa. Só federal. ADC, só federal. Tá bom? A ADI é o mesmo, lei ou ato normativo, mas federal e estadual. Tá? Federal e estadual. Então, mais abrangente o objeto. Então, elas são ações iguais em sentido contrário. A diferença do objeto é que não haverá discussão sobre direito estadual ou norma, lei estadual na ADC, apenas na ADI. Tem um motivo para isso, né? A ADC, ela só vai acontecer quando houver controvérsia jurídica relevante em âmbito nacional. Como é que vai haver controvérsia jurídica relevante em âmbito nacional com uma lei estadual do Paraná? Ela importa para nós, certo? Então, por isso não cabe a ADC. Agora, a inconstitucionalidade é importante. A inconstitucionalidade ela é extirpada do mundo jurídico, isso, porque não tem o requisito controvérsia jurídica relevante em âmbito nacional. E a DPF não é nem lei ou ato normativo, fala em ato do poder público. Então, assim, muito maior. A princípio, qualquer ato do poder público, tirando as exceções que eu falei para vocês slides atrás, qualquer lei. E tanto editada pela União, quanto editada pelos estados ou Distrito Federal, quanto editada pelos municípios. Então, é possível uma DPF perante o STF, portanto, contra uma lei do município de União da Vitória. É possível. É possível. Por quê? Objeto mais amplo. Tá? É possível fazer isso. Tá? Observações que eu trouxe aqui para vocês. Quando nós estivermos falando de Distrito Federal, como vocês bem sabem, ora ele reúne condições que são típicas do Estado, ora típicas de um município. Nessas situações, a gente precisa diferenciar. O que é estadual vai caber ADI tranquilo, não vai caber ADC, porque é só federal. No caso de normas de caráter municipal, que tem a ver como se o Distrito Federal atuando como município, nesse caso vai caber só a DPF,
tá? Só a DPF. Então, consta ali as situações ali para vocês. Joia? Gente, pelo adiantado da hora, o essencial, tá? Eu vou deixar aqui gravado, eu ia parar a gravação. O essencial dessas ações, os requisitos, os elementos, vocês já têm, tá? Vocês já têm. Os próximos itens aqui, os próximos passos, são todos relativos a procedimento, tá? E vai começar com tutela de urgência, qual é o quórum, exceções em uma em outra, possibilidade ou não na ADC, na ADI, na DPF, são situações a serem esmiuçadas, que são propriamente relativas ao processo em si, é um caráter mais processual. Então, os requisitos para tutela de urgência, os requisitos para decisão de mérito e os efeitos dessa decisão. Coisas que, querendo ou não, nós já vimos, erga omnes, vinculante. E aqui uma novidade, entre aspas, para vocês, uma novidade, ficou um digitado errado aqui. Eu já sei o que foi. Vai ficar gravado isso. Foi a hora que eu até olhei no material, ver onde é que estava, porque eu não achei, porque pulou aqui estava aberta a janela, veio aqui correndo eu estava lendo lá do lado, e a minha gata pulou na mesa, e deu um pulinho assim, bem rápido no teclado, foi e pulou a janela. Pensei, desgraça, deve ter apertado alguma coisa no material, mas não achei. Acabei de achar o vivaço aqui com vocês. Mas tudo bem. É o famoso professor, meu cachorro apertou Ctrl Alt Del e, sei lá, mandou formatar meu computador. Foi a minha gata que apertou, ficou esse M com vírgula. Mas enfim, gente, a teoria da transcendência é um detalhe que nós não trabalhamos diretamente, pelo menos. Eu já tinha falado da ratio decidendi, se ela vincula ou não, ou se só o dispositivo, mas não com esse nome, teoria da transcendência dos motivos determinantes. E o resto aqui a gente já viu, efeito ex-tunc, ex-nunc pro futuro, modulação dos efeitos e as técnicas de declaração de constitucionalidade ou constitucionalidade por arrastamento. Também já vimos. Tudo isso aqui não é novidade, eu só ia dizer em que medida eles se aplicam dentro das ações coletivas, das ações de controle concentrado, perdão, tá? Mas, considerando, até falaria assim muito rapidamente, então eu não vou fazer isso, eu vou gravar um vídeo rapidinho para vocês aqui, tratando assim, seguindo os slides, para que vocês não fiquem desamparados, embora seja conteúdo revisado, recuperado, coisas que nós já vimos. Então, não pode dizer na prova, por exemplo, professor, você cobrou inconstitucionalidade por arrastamento, mas estava no último slide e você não deu ali na aula. Eu dei na aula, eu falei 2 vezes sobre isso anteriormente. Para quê? Para que quando a gente chegasse aqui na ação de controle concentrado, você já soubesse. Então, tá aqui. Mas, para evitar, né, gente, para ficar organizadinho, eu vou fazer um videozinho aqui para vocês, eu gravo durante o final de semana e mando, até porque essa é a nossa última aula, e mando, tratando disso, seguindo os slides aqui, gravo e mando para vocês normalmente, como uma aula, como tem sido feito em todos os nossos encontros, essa gravação. Tá bom, minhas crianças? Tranquilos e tranquilas? Eu vou interromper nossa gravação.